Oi gente, meu nome é Juliana, estamos aqui mais um dia para ouvir uma palavra direta do coração do Senhor para o nosso coração. A palavra de hoje se encontra no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, que diz assim: Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Aqui Jó, ele está falando com o Senhor, que antes ele sabia do Senhor apenas de ouvir falar, mas agora ele contemplava o Senhor com seus próprios olhos. E assim como aconteceu com Jó, o Senhor, ele trabalha todos os dias para que venha acontecer conosco, para que a gente não venha saber das coisas que Deus faz apenas de ouvir falar, mas que a gente venha contemplar esse Deus que a gente serve na nossa vida. O Senhor, ele permite muitas coisas acontecer conosco para que nós venhamos ter experiência com Ele, para que nós venhamos conhecer cada vez mais Ele. Muitas vezes a gente só sabe que Deus cura de ouvir falar, de ouvir testemunhos, de ouvir palavras da Bíblia que Deus cura, mas nós nunca vimos isso acontecer na nossa vida. Então o Senhor permite nós ou alguém da nossa família ficar enfermo, para que a gente venha ver o Deus que cura operando um milagre, para que a gente venha contemplar, para que a gente venha de fato conhecer esse Deus que cura. Há momentos em nossa vida em que nós passamos por uma crise financeira que o Senhor permite para que nós venhamos conhecer o Deus Jeová Jiré, o Deus provedor. Porque às vezes a gente só sabe que Deus crê, que Deus faz, a gente sabe que Deus provê, que Deus faz, de ouvir falar, como disse antes, de testemunhos, mas a gente nunca contemplou isso na nossa vida. Então o Senhor permite a gente passar por algumas dificuldades para que a gente venha o conhecer melhor. Muitas vezes quando aflições se achegam até a nossa vida, né, tribulações, a gente sempre tem o costume de sempre colocar a culpa no diabo, né? Dizer que o inimigo que se levantou, que o vento se levantou porque o inimigo que quis. E às vezes não, irmãos, às vezes não é o inimigo operando contra a nossa vida. É Deus permitindo que aquilo aconteça para que a gente venha o conhecer melhor. Esses dias, algumas semanas atrás, Deus usou um profeta para falar com a minha mãe. Eu não lembro exatamente as palavras a qual ele disse, mas resumindo, ele falou que aquela semana que a minha mãe estava passando tinha sido uma semana difícil porque Deus estava apertando ela de todos os lados, porque Deus queria ter um particular com ela. E 90% das vezes é assim, né, irmãos? Nós só procuramos o Senhor quando a aflição bate na nossa porta, quando a gente vê que a gente não tem para onde correr, aí então que a gente vai buscar o Senhor. Então, é por isso que muitas vezes, como eu disse antes, Deus permite as coisas acontecer para que a gente venha o conhecer melhor. Então, se você está passando por alguma dificuldade, não fique só pensando, o inimigo que se levantou, o inimigo que está trabalhando contra a minha vida. Pare e analise para ver se não é Deus que está querendo ter um particular com você, assim como ele falou para minha mãe. Para ver se não é Deus querendo fazer com que você conheça ele melhor. Você pode dizer, o inimigo me colocou essa enfermidade. Mas será que o Senhor não permitiu que você adquirisse essa enfermidade para você ver, para você conhecer um Deus que cura? Será que essa falta de emprego, essa porta fechada, né? Essa crise financeira que você está passando, não é para você conhecer um Deus que provê, um Deus que abre porta onde não tem parede? Né? Será que essas dificuldades que você está passando não é Deus fazendo com que você o conheça melhor, Deus fazendo com que você o procure mais? Porque, como eu disse antes, irmãos, a gente tem a mania, o costume de buscar Deus somente nos momentos difíceis. E a gente tem que parar com isso, porque se a gente continuar assim, 90% das vezes que Deus quer falar com a gente, se a gente estiver longe, Ele vai nos apertar, né, estreitar, vamos dizer assim, o caminho, né, nos pressionar para que a gente venha buscar, que a gente não espere situações ruins acontecerem para a gente ir até a presença do Senhor, para a gente buscar e ansiar mais e mais de Deus. O Senhor, Ele quer o tempo todo se revelar para nós. A palavra do Senhor diz, né, que
Deus, ele quer revelar o oculto e o escondido para nós, mas nós precisamos o procurar. O Senhor tem vontade de se comunicar com a gente, mas às vezes a gente está distraído com outras coisas, né? Então, chega num momento em que ele precisa muito que a gente busque ele, e como a gente está longe, ele tem que permitir algumas coisas para que a gente venha voltar para o caminho e buscar a presença dele novamente, né? Mas que a partir de hoje, através dessa palavra, a gente venha entender que muitas das crises que a gente passa não é apenas o inimigo querendo se levantar, mas às vezes é Deus querendo que a gente venha buscar mais ele como a gente buscava antes, né? E que também a gente não venha esperar situações ruins acontecerem pra gente ansiar por mais de Deus, pra gente procurar por mais de Deus. Porque se for assim, irmãos, a gente vai passar a vida toda enfrentando luta, a vida toda passando pelo vale, porque se não for assim, a gente não busca o Senhor, né? Então, vamos tentar mudar a nossa mente, vamos tentar renovar cada vez mais e mais a nossa mente pelo poder da palavra do Senhor, tendo consciência sempre que a gente precisa do Senhor todos os dias, não somente nos dias maus, mas ainda mais nos dias bons, né? Porque se nós buscar o Senhor nos dias bons, a gente nunca vai se esquecer daquilo que Ele fez pra nós, né? A gente sempre vai ter um coração grato a Ele. Então vamos buscar cada vez mais e mais o Senhor, porque nós precisamos nos encher dia após dia da presença dEle. Amém? Então essa é a palavra que o Senhor tem para o nosso coração hoje. Se você gostou, curta, comenta, compartilha e não esqueça de se inscrever no canal.